não também com todos os reforços possíveis, certo? Certo, o Juninho, atacante, Mari, Bruno, Marra e Jailson já estreou, mas os outros estão chegando ainda, obviamente não puderam jogar, né? O Danilo chega no final da noite de hoje, deve ser oficializado amanhã depois de exames médicos, contrato de 2 anos, e o Jorginho está bem avançado, mas é uma negociação que ainda tem algumas etapas a serem cumpridas, e a principal delas é o ajuste entre aquilo que o jogador pediu, em termos de salário, e aquilo que o Flamengo está disposto a oferecer. Para o jogo de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, aqui no Maracanã, que vai ser reaberto após 33 dias para um jogo de futebol, né? A sua última atividade não foi propriamente para isso, e sim para receber um clube de pagode, com o gramado tratado, com todo o piso preparado para a temporada, o tapete está estendido e a expectativa é que o gramado resista a vários jogos ao longo de 2025 do Flamengo e também do Fluminense. Para esse jogo, o Felipe Luiz não deve fazer nenhuma mudança em relação ao time que iniciou a partida contra o Volta Redonda no último sábado, mantendo essa base e, obviamente, pensando em conquistar mais 3 pontos para o Flamengo se aproximar da volta ao Z4. Juninho, Danilo, Jorginho e mais um zagueiro vão completar ao todo 4 caras novas no elenco do Flamengo, pelo menos para esse início de temporada. Se houver alguma necessidade no meio do ano, na janela de julho, o Flamengo remedia, mas por hora o planejamento é justamente esse total de 4 reforços: o Danilo, o Jorginho, o Juninho e mais um zagueiro, meus amigos. Não são tão badalados, mas acho que eu posso colocar o Danilo como um badalado, né, Rafa? Obrigado, viu? Não posso colocar, Mari, nessa uma Acho que prateleira sim, né? Jogador é. Não, a gente tá falando de Seleção brasileira, Copas do Mundo. faixa, né? Reforço badalado, não é, Jailson? Sim, reforço badalado. Mas badalado que causa alvoroço, qual que é o tom? Pra buscar no aeroporto? Não sei, a torcida do Flamengo já tem essa prática de buscar, né, os reforços no aeroporto. Chapolinho lá com a placa e tudo mais. Mas se é badalado a esse ponto, não sei. Não sei, até foi o que eu falei, a gente conversou sobre isso. O Danilo tem a desconfiança por conta das atuações como lateral direito na seleção. E aí tem essa questão do público geral vendo o Danilo como lateral, não como zagueiro, que provavelmente vai ser a posição que ele vai jogar no Flamengo. E aí já é outra conversa. Não necessariamente falando de mesmas posições, mas talvez de mesmas características ou mesmo setor defensivo. O Felipe Luiz está procurando um Felipe Luiz para o elenco do Flamengo? Um cara mais velho, que joga na lateral, mas que vai acabar fazendo a zaga, mas que é experiência. Ele está procurando um Felipe Luiz? Pode ser. E talvez até uma pessoa que dá confiança dele. Ele conhece o Danilo, né? Passou de estar junto do Danilo. Então, eu acho que tem a ver. Só piora a imagem porque as pessoas às vezes não acompanham e acham que o Danilo ainda é lateral. Sim. Ele não joga mais como lateral. Bom, na verdade, até de saída de bola, de qualidade. Porque era esse lateral construtor Isso. que o Felipe era, né? Pelo lado esquerdo. Que sem a bola, às vezes fazia saindo um terceiro. Com 3 ali, Isso. né? Tem um ponto importante nessa conversa, eu até estava vendo ontem à noite isso, até o Eduardo Barten, se eu não estou enganado, e o Bruno Pet, se eu não estou enganado, eles que pingou assim para mim, eu vi, eu gostei. E tem um ponto que eles dois chamaram a atenção que eu acho interessante. O Juninho, reforço como atacante, foi a questão lá de mapeamento de mercado e tudo mais, mas a questão das funções que o Juninho poderia entregar para o Felipe Luiz. O Danilo vai na mesma conversa para mim, em relação a isso, de diferentes funções que ele pode executar. O Danilo ele vai jogar de lateral direito, ele pode jogar de lateral esquerdo, ele pode jogar de zagueiro pela direita, ele pode jogar de zagueiro pela esquerda, ele pode jogar de volante e... Se o Felipe Luiz já fez isso ano passado, ele fez alguns testes de jogar com linha de 3 para liberar 2 alas, para liberar o Wesley por um lado e para liberar, por exemplo, o Alexandre ou o Ayrton Lucas do outro lado. Então, em alguns jogos, em algumas necessidades, provavelmente ele pode também estar trazendo o Danilo para isso. Ora ele pode jogar como lateral, mas aqui ele pode fazer a linha de 3 e eu libero os alas, enfim, para pressionar o time adversário. Então tem toda essa questão tática também que o Danilo pode entregar para o Felipe Luiz. Acho que entra no mesmo scout na questão do Juninho, que foi contratado por conta dessas diferentes valências que pode entregar ali pro treinador. E o Jorginho, quanto ele pode ser importante no elenco? A mesma coisa para mim é a questão do primeiro volante, porque o Flamengo realmente está precisando também de primeiro volante. Como a gente está falando, tem a questão... O Eric hoje? Tem e os garotos, né? O garoto é o Everton Araújo, que terminou bem 2024,
Mas a questão do Jorginho também vai na mesma conversa. Um cara experiente, um cara que controla a posse de bola, e a gente falando em posse de bola, a gente já viu nesse... Tudo bem que não é retrato que vai ser o resto da temporada, mas a gente já viu contra o Volta Redonda, por exemplo, o time não ficou com menos de 70% de posse de bola. Então acredito que é mais um desses jogadores que o Filipe Luís vai precisar para rodar a bola ali no meio campo e controlar o jogo. Mas quando a gente vê Jorginho e Danilo na mesma tarja ali de mercado, a sensação que dá é de um Flamengo mais lento ou mais cadenciado. É um perfil de contratação que você imagina na mesma hora o ritmo de jogo, mais controlado, não é isso, Marco? O Jorginho é um jogador que... Bom, o Jorginho não é titular no Arsenal. Acho até estranho o Arsenal liberar agora, porque o Arsenal é vice-líder da Premier League e tem uma campanha de Liga dos Campeões pela frente ainda, né? Inclusive tem jogo amanhã. Mas olhando para o Flamengo, ele é um jogador de controle. Ele não é um jogador do choque, ele não é o 5 que vai para a briga. Ele é um 5 que vai iniciar bem as jogadas. É um Flamengo interessante, então, hein? Que terminou muito bem a temporada passada e agora com pelo menos 4 reforços, possivelmente, aí para 2025. Vambora, Mariana. Isso que o Rafa ainda falou de talvez mais um zagueiro, né? Verdade. De observar no mercado ainda para as necessidades. Mas o Neymar, A gente quase não falou do Neymar. Eu acho que pode ser um bom assunto amanhã também. Quem que você acha? É que o Flamengo, mesmo numa condição inferior aos mercados passados, não é um Flamengo tão, digamos assim, gastador, mas ele está contratando para mim muito bem. O Danilo vai ser apresentado ou anunciado nas próximas horas. Estou esperando que isso aconteça amanhã. Sim, né? Ele rescindiu hoje com a Juventus, vai fazer a tramitação para amanhã ser anunciado com o Flamengo. E o Flamengo avançou nas conversas com o Jorginho, volante do Arsenal. O acordo vai ser feito com a rescisão do Jorginho com o Arsenal, o Flamengo se acertando financeiramente com esse jogador. E traz 2 muito bons atletas, não só para composição, como para brigar por titularidade. Chapéu no Palmeiras, no caso do Jorginho? O Palmeiras nem foi atrás, porque o Palmeiras não tem condição de conversar com ninguém que tenha residência fora do Brasil, né? Pelo menos em mercados melhores, né? Então, chapéu do Palmeiras até a tia da esquina hoje dá. Agora, se você traz o comparativo, Quesada, o Palmeiras precisa de um zagueiro, não precisa? E de um centroavante. O Flamengo contratou um zagueiro, barra lateral. Resolve 2 em 1, que é o Danilo. Palmeiras não tá atrás de um volante de primeira linha? O Flamengo foi lá e trouxe um volante. Então, de novo o Flamengo, sem querer fazer esforço, dá aula a Palmeiras e a outros clubes de como ele consegue barganhar ótimos jogadores, né? E o Flamengo, assim, vai melhorando o que já é excelente, que pra mim é esse elenco. Eu ainda acho que falta mais um pouquinho pro Flamengo, mas aí se você comparar, falta muita coisa pro Palmeiras. Não, mas o Flamengo especificamente, que falta? Eu acho que ainda cabe. Mais um cara de ataque ali, né? Eu acho que precisa. Entendeu? Mas eu concordo com você, o Palmeiras precisa de um zagueiro, precisa olhar um pouco mais com carinho. Em Brasília, né? Viu? Precisa olhar um pouco mais com carinho pra lateral direita. O Flamengo fechou um homem de meio campo e um centroavante. Pra mim o Palmeiras precisa daquele 9 lá. O Flamengo aqui, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Sim. Defesa que não deve mudar. Sim. Pode entrar um Danilo aí que a gente pode desenhar o que vai acontecer. De La Cruz, Pulgar, Gerson, Plata, Michael e Bruno Henrique, que é o Sormani. Pô. Belo time. Tá faltando o Pedro, né? Falta o Pedro, mas tá machucado. Tá machucado, tá faltando o Pedro. Alguém... Parece que eu vi aqui uma mensagem. Ontem aí entraram Varela, Ayrton Lucas, Arrascaeta, que tá ainda em processo de remodelação física. Juninho na vaga do BH. Juninho na vaga do Bruno Henrique e o Alan Volante, que não consegue jogar. Né? Entra lá mais. O Arrascaeta entrou na vaga do De La Cruz. Sim, exatamente. O que falta pro Flamengo nesse momento é o